Bom, vamos embora com o nosso mano a mano de Galo e Corinthians, porque nessa semana a gente tem esse jogo domingo, né, pelo Campeonato Brasileiro, e nessa semana abriu a possibilidade da inscrição dos jogadores, né? Tinha muito jogador que estava sendo contratado e tal, mas ainda não podia jogar. Agora eles já podem jogar. E a gente fez uma escalação aqui pensando, colocando já algumas peças nos dois times para ver quem se sai melhor, tá? Então roda a vinheta para a gente começar a fazer esses confrontos. Nos goleiros não temos novidades. O Vitor Sérgio, Everson ou Cássio? Rapaz, o Cássio, quando a gente acha que o Cássio tá dando uma. O Cássio volta a subir. E o Everson parece estar num bom nível, né? O Everson num ótimo nível, o Cássio agarrando muito em 2022, sendo decisivo e num time que está sofrendo mais do que deveria, embora o Atlético também esteja sofrendo mais do que deveria. Se eu tivesse uma vaga só para colocar, eu colocaria o Cássio, porque a fase é muito boa e acho mais goleiro. Você, Formiga, Cássio voltou a ser próximo daquele grande Cássio, ou voltou a ser aquele grande Cássio em 2022? Eu acho que ele voltou a ser decisivo, tem sido o goleiro aí nesse início de brasileiro com maior quantidade de defesas difíceis, né? Faz um 2022 muito bom. Então, entendendo que no geral o Cássio é mais goleiro e ele voltando a ter esse holofote aí, eu acho que o natural é o voto no Cássio, por mais que a gente esteja também falando de um goleiro que desde o Ceará para cá também vive um nível de regularidade que é absurdo, né? Então, Cássio leva essa. Vamos para a lateral direita, Formiga, com o Mariano e com o Fagner. Você vai com quem? O Fagner tá na categoria junto ali com Renato Augusto, com Casemiro, Neuer. Tem uma galera assim que são os imperdíveis, né? Sérgio Que Ramos. Sérgio Ramos, mas Sérgio Ramos já foi mais, né? É, é. Sérgio Ramos já foi mais intocável. Que mais já foi mais intocável? O Casemiro não, o Neuer não, mas eu citei outro aqui que também já andou perdendo com o Renato Augusto, acho que Renato já. Augusto. Mas o Fagner segue ali e vou nele. Ô, Vé, você vai com o Fagner também? Já que a gente está considerando aqui uma situação ideal, né? É porque o Fagner vem Uhum. tendo muitos problemas, né? Muitos problemas físicos e que não estão conseguindo render. Se for considerar uma situação ideal, acho que sempre o Fagner vai ganhar do Mariano, eu acho, né? Então, vou votar nele. Então, Fagner aqui, o torcedor do Corinthians deve estar esperançoso de alguma forma que essas lesões diminuam ou o tempo de parada seja menor, porque o Bruno Mazziotti voltou ao clube, né? Cara muito importante lá com o Renato Augusto, lá atrás e tal, agora com o Renato de novo, com o Fagner, tá tendo tantos problemas assim. Vamos para a dupla de zaga, Vitor Sérgio, você vai com o Nathan Silva ou com o Gil? Cara, assim, acho que os dois, acho que num geral já viveram melhores momentos, mas acho que eu acho que o Gil voltou ao time bem, mas ainda não está num ritmo muito legal e acho que o Nathan Silva é muito inconstante, muito irregular. Eu vou de Gil. E aí, Formiga, a inconstância do Nathan também é um critério para você votar? Eu acho que e aí é preciso entender que não é só o Natan que está inconstante, a gente vai falar de outros pontos do sistema defensivo do Atlético, eu acho que isso diz muito mais do Turco do que necessariamente de cada um, e é verdade que individualmente eu acho que o Gil já teve mais questões do que o Natan nessa temporada, assim, a ponto de ter perdido o lugar, e aí fez um jogaço contra o Boca. Acho que para mim foi o melhor em campo ali, junto com o Fábio Santos, apesar do prêmio para o Cássio, com toda a justiça. Cara, eu não queria ficar condicionado por aquele jogo. Aí eu vou jogar aí para o colo da Tainá, vou votar no Natan. Cara, pra mim, assim, eu acho que o Natan, até agora, eu consigo falar do Natan meio de uma grande temporada. Não é um jogador que, né, a gente tem um grande histórico de avaliação. Acho que o Gil, a gente tem esse histórico maior de avaliação. E para essa temporada, eu acho que o Natan tá muito, muito inconstante. E o Gil, acho que já teve alguns momentos, mas também é verdade que quando volta ali contra o Boca, entrou muito bem no jogo, né? Ele não começa como titular, ele precisa entrar no jogo porque o João Vitor sente, né? E depois disso, eu acho que o Gil continua sendo o Gil que a gente está acostumado, assim. E acho que é muito importante para os moleques, inclusive o Gil. Então eu vou de Gil aqui nessa. Você, Formiga, vai de Alonso ou de Balbuena? O Júnior Alonso voltou, não voltou daquele jeito, né? Que o torcedor do Galo esperava. Pois vive um momento complicado, acho que fez um jogo
bastante trágico lá com o Flamengo. O Balbuena chega já com caráter de titular, e aí acho que, no geral, o Balbuena é mais zagueiro, né? E aí, entendendo, eu vou muito pela imagem do que cada um pode no seu melhor, não considerando nem tanto aqui a fase ruim do Júnior Alonso, eu vou de Balbuena. Então, Balbuena leva essa. Lembrando que a gente até tinha o Gemerson, né, para colocar na zaga do Galo, mas a gente ficou na dúvida aqui. Pensamos, tem alguns reforços que entram aqui, como o Balbuena tá entrando, mas o Gemerson a gente ainda não colocou no time do Galo, tá? Ô, Vess, você vai com quem? Com o Alonso ou com o Balbuena que chega xerife? É, eu acho que aí a gente vai acabar votando pelo geral, né? Pela vida e obra ali, porque o Pela Balbuena tá sem lembrança jogar, do Balbuena. tá sem jogar, enfim. Acho ele mais zagueiro que o Júnior Alonso também. E o Júnior Alonso não voltou legal. Agora, tem que lembrar, o Balbuena demorou a se firmar no Corinthians também, né? Então, não sei em que nível o Balbuena vai voltar. Mas, como o Júnior Alonso voltou mal, me impede de votar nele. Vou votar no Balbuena mesmo, mas tem muita certeza. Então, o Balbuena leva essa. Agora vamos para a lateral esquerda. Um surge quando o outro ainda está no clube, né? Arana contra Fábio Santos. E quando a gente começou a falar, falou do Natan, eu acho que o Formiga falou, a gente vai falar de outros elementos da defesa que tem essa inconstância. O Arana não tá passando por essa inconstância, Vessi, também na temporada? Mas acho que a inconstância dele ainda é uma inconstância num nível alto, por exemplo, né? Você Uhum. vê que o segundo tempo do Galo contra o Flamengo, tudo que o Galo tentou aí não foi muita coisa, mas tudo que tentou foi com a Arana, né? Então, assim, eu ainda acho que é um voto correto de ser no Arana. Se tivesse uma vaga só, iria no Arana, que a oscilação dele é uma oscilação no nível alto. Sim. É um voto fácil para você, ou Formiga, Arana e Fábio Santos? Não é um voto fácil, porque o Turco tem tornado esse voto possível no Fábio. Só que o Fábio nem um titular absoluto lá do lado esquerdo né? Você tem uma troca que não há no Galo. A gente está falando do titular da posição contra uma opção da posição. E aí eu acho que é mais um que está pagando o preço desse sistema defensivo de oscilação do Galo. Acho que acaba estourando em parte aí no próprio Arana, mas que ofensivamente também teve uma queda. Mas eu ainda vou votar no Arana, porque eu acho que essa queda é insuficiente para o Fábio ganhar. Então, a Arana é o primeiro voto que a gente tem para o Galo, fechando a nossa defesa. Vamos começar o meio-campo, Formiga, com Alan ou Duqueiroz? Vamos lá, outro que eu acho que está se estabelecendo, do Queiroz, mas acho que o Alan é mais jogador, ainda teve. Como todo o Atlético, a gente está falando de um time que vem crescendo, um time que vem caindo. Então é natural que algumas comparações que, sei lá, na temporada passada ou até um dia desse, elas não eram possíveis, agora a gente perde algum tempo nelas. Mas aí eu ainda vou de Alan, que é o cara, assim, é fundamental na saída de bola do Atlético, sobrecarregado em vários momentos, acho também porque o time está confuso, mas vou de Alan. Para você, Vécio, o Duqueiroz, acho que foi ganhando muito espaço, né, na temporada. Mas o Alan me parece ser um dos motorzinhos o que faz esse time funcionar, assim, no Atlético Mineiro. Eu acho que o Duqueiroz ele faz uma temporada boa, e que em vários momentos ele se desdobrou diante da necessidade do time e que talvez a temporada não é melhor porque ele precisou fazer várias outras funções. Eu acho que o Alan tem ali aquela expulsão tola lá contra o Emelec, mas eu acho que para hoje, acho que o Alan tá melhor preparado para o Duqueiroz, que eu acho muito promissor. Até quando a gente fala dos grandes volantes que estão surgindo, ou dos potenciais grandes volantes que estão surgindo aí no Brasil, acho que o Duqueiroz está nessa conversa também. E raramente ele é citado. Fala do Danilo, fala do João sei lá, Gomes. do João Gomes, fala do André, né, que já está um pouco até mais Uhum. consolidado, mas de tudo. Mas o pessoal não fala muito do Queiroz, que eu acho que está nessa conversa. Mas eu ainda acho, se eu tivesse uma vaga só, eu escalaria o Alan. Então, Alan leva essa segundo voto do Atlético Mineiro. Vamos seguir no nosso meio-campo, Vessi, com Jair ou com Maicon? Então, quando os dois se machucaram, né? Os dois estavam jogando muito bem quando se machucaram. Eu acho que o Maicon estava ligeiramente melhor do que o Jair quando eles se machucaram. O Jair não voltou bem legal, tá
Jair foi um negócio na mão, né? Mas parece que perdeu muito ritmo. O Maicon tá para voltar agora ainda, né? Então, não sei, acho que o Maicon estava ligeiramente melhor. Então, vou votar meio que pelo que eles estavam sendo na temporada, e acho que a temporada do Maicon era um pouco melhor que a do Jair. Vou votar no Maicon. Para você, Formiga, Jair, tão importante nesse Galo, né, nessas últimas temporadas, ou o Maicon, que voltou ao Corinthians, mas voltou já sendo titular, assim? Não, eu acho que eu tô mais com o VS nessa visão de que, olhando o que eles fizeram para trás bem, o Maicon fez melhor. Inclusive, acho que o Maicon ele é uma mudança no Corinthians, né? A chegada dele cria uma mudança, depois deu estabilizada, mas ele claramente entrega uma evolução ao setor ali. Maicon. Então, vamos de Maicon aqui, aí vamos para os pensadores, criadores desse time. Nacho ou Renato Augusto, Formiga? Você citou o Renato aqui antes. O Renato antes era um cara que não perdia, basicamente, nos nossos mano a manos. A temporada do Renato não é aquilo tudo. Acho também que por responsabilidade do Vitor Pereira, inclusive, que meteu o Renato para a ponta direita. Mas, você vota em quem, Formiga? Esse é um voto difícil, porque eu acho o Renato mais jogador, mas eu acho que o momento do Nacho é melhor. Eu acho que o Turco deu uma focada um pouco no Nacho Fernandes. Também não tem feito jogos brilhantes recentemente, mas eu acho que ele vive um momento primeiro mais regular, né, podendo jogar mais vezes, sendo o time contando mais com ele do que o Corinthians tem contado com o Renato. Então, para agora, eu vou votar no Nacho Fernandes. Vitor Sérgio, você vai votar em quem aqui, no Nacho ou no Renato? Acho que é por aí também, né? Eu acho que o Nath vem fazendo uma boa temporada, até melhor fisicamente. Não sei como vai ser a segunda metade, mas nessa primeira metade aí, melhor fisicamente, aparecendo mais, fazendo gol. E o Renato praticamente não conseguiu jogar em 2022, né? Acho que ele jogou um pouco no Paulista. Começa o Paulista. Até faz bons jogos, né? Eleito em alguns jogos, o melhor em campo. Ele começa só no Paulista lá, a gente transmitiu alguns, mas depois não conseguiu praticamente jogar. Então, hoje, se eu tivesse uma vaguinha aí, eu iria de Nacho. Ele não tenta voltar de lesão, não volta, tenta voltar de lesão, não volta e tal. Vamos ver quando vai rolar. Pedrinho, ex-Corinthians, que saiu e agora voltou para o Galo, ou Vitor Sérgio? Ou o Roger Guedes, que não sei o que é do Corinthians. Acho que o Pedrinho é um jogador muito inconstante. E o Roger Guedes tem sido também. O Roger Guedes também, se você pegar a passagem dele pelo Palmeiras, são dois jogadores muito inconstantes. Eu acho que o Pedrinho tem mais habilidade, mas acho que o Roger Guedes é um pouco mais decisivo. Se eu tivesse uma vaga só, eu acho que nenhum dos dois me agrada muito. Nenhum dos dois me agrada muito, mas se eu tivesse uma vaga só, acho que por um poder de decisão ali, eu iria com o Roger Guedes, mas não tenho muita certeza desse voto, não. Formiga, vou deixar você decidir essa, tá? Porque eu vou de Pedrinho aqui, acho o Pedrinho mais habilidoso, com possibilidade de jogar mais pro time do que o Roger Guedes faz no geral. No pacote completo, assim, acho que o Roger agrega, tem agregado, não vou nem dizer agrega, não é. Eu não tenho essa definição da carreira do Roger, não. Mas acho que com o Vitor Pereira, acho que ele tem agregado muito pouco. E não sei, às vezes o corpo do Roger Guedes acho que fala mais do que ele gostaria que falasse, inclusive. Porque o gestual dele me mostra muitas vezes que ele tá insatisfeito ali. E isso eu acho bastante ruim, assim. Não acho que ele tá sendo decisivo. Faz um gol aqui, outro ali, decisivo, assim, Mas de é o vitória de 1 a artilheiro do 0. time na temporada, né? Porque o Corinthians vence muito por 1 a 0, né? Por poucos gols de diferença, então o Roger fazendo um gol, ele vai ser decisivo. Mas eu sou mais Pedrinho aqui. Cara, eu acho esse voto enrolado. Por quê? Porque a gente fala de um Roger Guedes que não tem a sua melhor versão como 9, e nessa comparação ele tá na dele, né? A gente tá colocando aí de lado para dentro, com o Pedrinho de lado para dentro. O Pedrinho sai do Brasil, acho sem nunca ser o potencial que se achava. Demorou até a virar titular lá no Corinthians, várias explicações até nutricionais do porquê ele não aguentava o tranco dos jogos e tal, e a gente sabe pouco como volta. Eu acho que ele volta com briga para ter minutos, eu não acho que ele chega jogando direto, não acho que ele chega entrando já como titular. O VS até esses dias a gente estava falando, ele pode cumprir um papel legal aí nesse Atlético, mas eu não tenho nenhuma garantia de que vai ter um encaixe imediato.
E nós admitimos ali que o Roger Guedes, os melhores jogos que ele fez no Corinthians foram jogos que ele não estava nem de referência, né? Então, assim, para um cara que já é algo, quer queira, quer não, é o artilheiro do time, nada brilhante contra uma incógnita completa. Eu vou de Roger Guedes aqui, mas olha, esse voto é difícil, viu? Eu fico pensando se Cheio de o Vitor votos Pereira. difíceis esse mano a mano. Eu queria ver se o Vitor Pereira tivesse os dois à disposição, quem ele ia escolher, se fosse para jogar pelo lado, né? Se seria o Pedrinho ou o Roger Guedes. Vamos seguir Cheio de aqui. votos. Esse mano a mano cheio de votos difíceis e pelo lado ruim, né? Então, assim, meio esquisito, né? É porque a gente está falando aqui de E times um que time, contrataram bem, né, para a temporada. curiosamente, para você E ver como a história... brigando na parte de cima da tabela. Né? E o Mano a Mano, como é um programa dinâmico, né, assim como o futebol, a gente está hoje aqui com o Atlético nesse momento perdendo e há um dia desse considerado o melhor elenco do Brasil ali, né, junto com... deixando até o Flamengo para trás em algum momento da temporada, né, com uma porrada de opção. E agora com as contratações que fez, também, né, é um elenco robusto, o que não garante vencer o Mano a Mano nem ser o melhor time. Perfeito, é isso. Agora tem, inclusive, um reforço recém-chegado ao Atlético Mineiro, Pavon, contra o William Formiga. Quem você vota? O William, ele teve um esboço de recuperação recente com alguns jogos bem bons, né? Uma sequência ali de 2, 3 jogos interessantes. Eu acho que como jogador não tem nem comparação e é preciso entender que esse Pavon, que um dia a gente olhou como, olha, putz, olha que talento que está surgindo e tal. Eu acho que em algum momento estacionou, assim, o Pavon para mim nunca deu o passo seguinte de virar um protagonista de nada. Então eu vou no William. Para você, Vitor Sérgio, é tranquilo de votar no William? Se eu voto não lá no William, fala aí para mim. Cara, assim, o William tem algumas coisas ali do Renato Augusto, né? De ter uma temporada muito atrapalhada por lesões, embora tenha participado mais, participou em algumas situações muito bem, graças ao jogador que é. E eu vou te dizer assim, eu nunca entendi o cartaz que o Pavon tem. Não é um jogador que me agrada, não é um jogador que me... Assim, pode ser que ele venha para cá, arrebente, seja o craque do brasileiro e eu vou aqui dizer que eu estava errado, que finalmente eu vi. Mas nunca vi assim, um jogador... né? Às vezes é um segundo atacante, às vezes joga um pouco aberto, mas acho que ele nunca me convenceu em nenhuma delas. Então, por isso, eu vou votar no William, porque de fato nunca vi justificativa para todo esse cartaz que tem o Pavon, com todo carinho. Se ele vier para cá e arrebentar com o campeonato, eu venho aqui e digo que agora vi, né? Mas até aqui não vi nada que justifique toda essa comoção em cima do Pavon. Estou bem contigo nessa, VS. E agora, Vitor Sérgio, você vai de Hulk ou de Yuri Alberto, recém-chegado? E o Hulk tem gente que está dizendo aí que ele está dentro do bolso de uns zagueiros nos últimos tempos. Tá dentro do bolso em algumas situações, mas para mim, não tem dúvida para mim, né? Acho que o Yuri foi bem no Inter, tá chegando com cartaz danado, mas para mim o Hulk, se eu tivesse uma vaga só, não pensaria duas vezes em quem escalar. Gera mais jogo, faz mais gol, é mais jogador para mim, então não tem nenhuma dúvida. Formiga, é fácil também para você? Por enquanto é pouco tempo, assim, por mais que o Hulk possa ter ficado sumido aí contra o Flamengo, que já tenha jogado mais, mas não tem comparação, né? O Yuri vai ter que comer muito arroz e feijão para chegar nesse patamar aí de imediato. Literalmente e não literalmente, né? Bom a gente dizer aqui, isso. Porque para ficar do tamanho do Hulk, realmente tem que comer muito arroz com feijão. E malhar, né? Porque se começou muito arroz e feijão, não vai ajudar muito, de fato. Formiga, treinador, quem é o seu técnico? É o Turco Mohamed ou é o Portuga, Vitor Pereira? Acho que aqui também é fácil, pelo que vem tirando e pelo momento e pelos questionamentos que um tem e o outro já teve, mas não tem mais, Vitor Pereira. Fácil, Vez? Poupa tempo. Acho que o Vitor Pereira chegou num ambiente todo complicado e conseguiu resolver. O Turco chegou num ambiente com um time minimamente montado, e eu estou falando isso porque isso foi falado pela direção do Galo, que o Turco estava sendo contratado para dar sequência ao que estava sendo feito, e não conseguiu. Então, poupa tempo. Bom, então a gente tem 4 jogadores do Atlético Mineiro
E o restante é do Corinthians. Então ficou o famoso 7-4. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Arana, Alan, Maicon, Nacho, Roger Guedes, William e Hulk, treinados por Vitor Pereira. Ideias, opiniões, sugestões, comentários? Mandem aqui, mesmo na caixinha que tem aqui nos comentários, ou mandem pra gente nos nossos directs, tá? Beijo, tchau, até a próxima. Valeu!